Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta manhã compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra do Senhor, que está no livro de Neemias, esse livro tão atual, esse livro que ele fala muito aos corações daqueles que não estão conformados com a situação, não estão conformados com a miséria, não estão conformados com o mundo, mas que Deus coloca no coração de trazer transformação a essas pessoas. Estamos trabalhando no estudo de transformação de mente, mas hoje eu quero trazer uma mensagem para cada um de nós, nesta manhã, nessa sexta-feira, nesse dia 12, dia dos namorados, né, irmãos? Mas eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus dentro do livro de Neemias. Eu quero ler para os amados irmãos apenas 4 versículos, irmãs, do capítulo 1 de Neemias, do verso 1 ao verso de número 4. E diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Aqui já reconhecendo que Neemias está fazendo um relato daquilo que ele fez, né? A obra que ele fez. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e o que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Verso 3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amados irmãos, este livro de Neemias aqui, que está dentro da Bíblia Sagrada, é um livro importantíssimo para os dias de hoje, para a nossa vida cristã, para sermos bênção para outras pessoas. É um livro, irmãos, de ensinamento fabuloso, que vai dar um exemplo de um homem que se preocupou não só com uma família, mas com várias famílias. O livro de Neemias, amados irmãos, ele vai falar de algo que a gente pouco ouve falar dentro deste livro: batalha espiritual. Porque Neemias ele vai orar. Neemias primeiro ele vai guerrear de joelhos, para depois ele entrar na guerra de pé. Mas, amados irmãos, esses 4 versículos nos mostram a preocupação de um homem que não estava em Jerusalém, estava em Suzã, uma província babilônica, mas ele recebe a visita de seu irmão. E ele faz uma pergunta. Mas ele não vai perguntar primeiro pela cidade, ele não vai perguntar primeiro se o desenvolvimento da cidade está bem, não. Ele vai primeiro perguntar pelas vidas. Veja que o verso 2, ele diz assim: então lhes perguntei a respeito dos judeus. Eu me preocupo com o meu povo. Como é que está o meu povo lá, Anani? Me dê uma notícia, pelo amor de Deus. Eu sinto saudade do meu povo. Aí depois ele vai falar da cidade dele, da saudade que ele sentia da saudade dele. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Veja que a resposta de Anani foi igual à resposta do grupo que foi com Anani. Eles me responderam. Eles agora vão deixar Neemias a par da situação daquilo que ele perguntou. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio,
se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. Não é uma miséria qualquer. A miséria lá, Neemias, é grande. E a humilhação é grande. Você sabe o que significa miséria? Estado lastimoso. Está lá no final do poço. Humilhação. O povo lá, Neemias, está sofrendo com a diminuição moral. O povo não tem moral. Nem nome o povo tem mais. Rebaixamento. Neemias, o povo está sendo rebaixado, o povo está sendo oprimido. É esta a situação do povo que você ama e da cidade que você ama. O verso 4 vai dizer assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, reação humana, chorei, reação humana, lamentei por alguns dias. Neemias não passou o resto da vida lamentando, não. Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Ele foi jejuar e orar diante do Deus dos céus. E a oração, irmãos, que nós vamos ver no outro vídeo, esta oração ela é fantástica. Neemias, ele não vai se excluir que ele também é um pecador. Porque quando a gente tem um projeto, o projeto que Deus ia colocar na mão de Neemias era um projeto grande. Era um projeto de restauração. Você sabe que projeto era esse? Trazer alegria aos judeus. Que os judeus pudessem adorar no templo, que os judeus pudessem dormir com suas portas lá fechadas, seguras, que eles pudessem caminhar pela rua sem um perigo de bater no escombro daquele, de se machucar ou de cair dentro de um buraco. Neemias, ele vai para uma grande obra. Mas antes dele ir para uma grande obra, amados irmãos, ele vai orar. E uma oração que ele vai colocar as escrituras. Nós vamos ver 2 Crônicas 7, 14 e 15 aqui dentro. Ele vai falar de Moisés. Ele vai falar que Deus disse que se o povo desobedecesse, Deus mandaria para um lugar longínquo. Mas se o povo se arrependesse, o povo voltaria. Veja que o grande segredo é o arrependimento. Mas Neemias, ele vai orar. Amados irmãos, Neemias, ele não se faz de arrogado. Ele ouve uma notícia. Aquela notícia abala ele. Ele se preocupa com aquele povo, porque o povo estava em grande miséria. Neemias não estava lá. Neemias era um mordomo. Neemias era um secretário do rei. Neemias era um homem de segurança do rei. Neemias tinha o seu status garantido, mas ele jogou tudo para o lado para libertar o seu povo. Está lembrado quando Jesus chama os pescadores, o que é que eles fazem? Eles deixam as redes, eles deixam os barcos e seguem a Jesus. Neemias agora está atendendo ao chamado de Deus. Amados irmãos, e Deus nesses dias principalmente, está chamando homens e mulheres dispostos a mudar a história de outras pessoas. De algum modo ou de outro, ou espiritualmente ou alimentando. Aquilo que Deus tem dado a mim e a você, não é para nós ficarmos só para nós, não é para nós enterrarmos só para nós, é para nós abençoarmos as outras pessoas. Veja que Neemias, lá no capítulo 2 em diante, nós vamos ver que este homem vai a Jerusalém. Ele abre mão de tudo por amor ao seu povo. O amor que ele tinha por aquele povo, irmãos, era tão grande que ele não olhou para a posse, ele não olhou para nada, porque o coração dele estava disposto a levantar o povo e a cidade. Ah, amados irmãos, como Deus quer que eu e você se levante como Neemias. As notícias que nós estamos ouvindo é de grande miséria, é de humilhação. O que é que nós estamos feito? Sentado, chorado, lamentado por alguns dias e depois nada fazemos? Ei, amados irmãos, esse é o tempo de nós nos levantarmos, da igreja se levantar. Olhemos menos para as crises e olhemos para o nosso Deus, que é o dom do ouro e da prata, o Deus que Ele nos chamou para mudar a história de muita gente. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para nós nesta manhã. E que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rosevaldo, aqui da MFB Jatobá. É o desejo meu e de minha família que você tenha um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Medite nesses 4 versículos. Entre nessa história, entremos nessa história. Grande humilhação, grande miséria.
Será que não tem alguém na nossa família? Será que não tem família hoje que está passando por uma grande miséria e humilhação e precisa da minha e da sua ajuda? Vamos meditar. A palavra do Senhor não volta vazia. Amém? E que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.